Olá, novamente aqui, professor Luciano Valadares, falando com você sobre administração da produção e operações, mais especificamente sobre planejamento e controle da capacidade, parte 2. E hoje nós vamos começar a falar sobre a medição da demanda e da capacidade. Então, primeira coisa que a gente tem que olhar, quando a gente pensa nisso, é previsão de flutuações da demanda, ou seja, além de prever a demanda, prever como ela vai flutuar ao longo do estudo. Então, na maior parte das organizações, a previsão da demanda é responsabilidade dos departamentos de vendas ou de marketing, ou seja, quem está lá na ponta da coisa, quem está lá de cara com o consumidor, né? Entretanto, ela é um insumo principal para a decisão do planejamento e controle da capacidade. Eu preciso saber a demanda para eu poder produzir, para me organizar quanto eu vou produzir, que é normalmente uma responsabilidade da gerência de produção. Então, nesse momento aí, né, como são concorrentes, elas têm que trabalhar muito unidas aí, pessoal de vendas e de marketing, para que possam trabalhar juntos, porque o trabalho de um, às vezes, é insumo para o trabalho de outro. Então, requisito para uma previsão de demanda. Então, primeiro, ela tem que ser expressa em termos úteis para o planejamento e controle da capacidade. Não adianta vir com um monte de número, um monte de coisa que você vai ter que estudar para entender, né? Ou seja, vai mais complicar, porque daqui a pouco você vai entender, já passou o momento. Então, ela tem que ser expressa em termos os mais úteis e facilitados possíveis. Ser tão exata quanto possível, né? Então, exatidão em previsão é coisa utópica, né? Mas ela tem que ser o mais próximo possível, para que você possa programar também para atender essa demanda de forma adequada. Outra coisa, dar uma indicação da incerteza relativa. Pô, incerteza relativa, professor, o que é isso? Vamos falar um pouquinho mais então nessa indicação da incerteza relativa. Boas previsões são essenciais para o planejamento efetivo da capacidade, mas da mesma forma também é essencial uma compreensão da incerteza da demanda, porque permite que a operação julgue os riscos para o nível de serviço. Então, boas previsões são essenciais para o planejamento efetivo da capacidade, porque o nível de serviço é aquele que você contrata com o seu cliente, que você pode entregar. Então, se por algum motivo isso aí não acontece, o seu nível de serviço começa a se perder, e isso não é bom. Então, a gente tem uma figura aqui, né, que ela traz aqui, deixa mais uma vez eu pegar o meu laser virtual, mais uma vez ela pega aqui e traz, você tem uma distribuição da demanda ao longo do tempo, né, que é essa linha aqui. E aí, ele traz no outro quadro, imediatamente após aí, somente 5% de probabilidade que a demanda seja maior do que esta, e 5% seja baixo, ou seja, eu estou dando aqui uma ideia, né, dentro da maior exatidão possível, que essa demanda ela vai oscilar aqui dentro. Então, eu não posso afirmar que a demanda será exatamente essa que passa aqui no meio, mas às vezes dá para a gente afirmar o quanto ela vai oscilar nesse meio, logicamente por formas estatísticas. Então, para que você possa se programar para ter uma sobra de capacidade, às vezes, para 5% a mais, e perceber que você pode sobrar 5% já diretamente, ou seja, somando isso tudo daria 10% aí, né? Em relação à previsão inicial de demanda. Bom, outra coisa que a gente tem, então, é a sazonalidade da demanda, né? Quase todos os produtos e serviços têm alguma sazonalidade da demanda. Por mais que possa ser sentido ou não pelo consumidor comum, mas elas têm. Em alguns também tem sazonalidade de suprimentos, normalmente quando os insumos são produtos de agricultura sazonal. E a agricultura, por mais que o Brasil seja um detentor de know-how de produção de grãos, né, ainda você tem o seu ciclo de colher, depois que colheu, preparar a terra, plantar de novo, esperar a chuva, fazer crescer, chegar no ponto e colher. Então, não deixa de ser sazonal, você não tem aquilo o tempo todo. Essas flutuações da demanda ou no suprimento podem ser razoavelmente previsíveis, mas algumas normalmente também são afetadas por variações inesperadas no clima,
e por evolução de condições econômicas. E ainda pode ter gafanhoto, igual a gente está vendo aí acontecer aí uma nuvem de gafanhotos se aproximando aí, que pode atrapalhar os agricultores aqui no Brasil, né? Economia, né? Andando de lado, algumas doenças pandêmicas que também podem afetar toda essa cadeia aí e tornar quase tudo sazonal. Mas tem um quadro aqui, né, que ela vai mostrar os muitos tipos de operações devem lidar que lidam, né, com demanda sazonal. Então a gente tem as causas das sazonalidades climáticas, festivas, né? A gente sabe que o carnaval, que no Brasil acontece em fevereiro, no outro mês geralmente ninguém tem dinheiro mais. É um dos piores meses de venda, né, que os lojistas têm aí. Tem comportamentais, né? Hoje em dia as pessoas começam a buscar produtos mais verdes, né? Que não estão agredindo o meio ambiente, então isso também afeta lá a produção. As políticas, né? Muda um decreto aqui, altera toda a produção. As questões financeiras, né? E aí financeiras econômicas, né? Que uma anda muito junto com a outra aí. E as questões também sociais. Então, alguns produtos e serviços sazonais, materiais de construção, bebidas, alimentos, vestuários, itens de jardinagem, fogos de artifícios, é muito sazonal, porque quando é que a gente comemora fogo? Quando tem Copa do Mundo, quando o final de ano e acabou. Serviços de viagens, férias, período de férias, né? Por que é tão caro viajar em janeiro? Porque você tem uma grande procura, né? E aí você torna mais concorrente. Você tem processamento de impostos, você tem médico, processamento de impostos, imposto de renda, por exemplo. Médico, né? Gripe, aqui ó, gripe epidêmica, ou seja, períodos mais secos e frios aumenta, aí o pessoal procura por médicos, serviços de esporte, serviços de educação e por aí vai. Então todos esses aí, né, você tem as causas, sazonalidades e os produtos que são sazonais nesse meio também. Bom, aí temos as flutuações semanais e diárias da demanda. Professor, flutua semanal e diária? Sim, flutua. A sazonalidade da demanda ocorre em um ano, mas variações previsíveis similares também podem ocorrer para alguns produtos e serviços em um ciclo mais curto. A demanda pode ser baixa nas segundas-feiras e terça-feiras, aumentando durante a parte final de semana e alcançando os picos na sexta-feira e sábados. Tem um picolé ali, né, a foto. Onde se vende mais picolé? Ah, no verão, professor. Ok, a gente tem 3 meses de alta venda de picolé. Mas será que todo dia vende igual? Óbvio que não. Segunda, terça, quarta, não começa, quinta talvez, na sexta melhora, mas no sábado e domingo é onde se vende mais picolé. Então a sazonalidade dele ali é semanal, né? E acredito até que você tem uma sazonalidade diária, que acontece o quê? Não adianta 6 horas da manhã, ninguém vai chupar picolé. 7, 8, não, mas quando dá 10 horas, começa a vender muito picolé até lá para as 4 horas, quando todo mundo começa a ir embora. Então, mesmo dentro da semana que tem a sua sazonalidade, dentro do dia ainda ocorrem mais sazonalidades ainda. E aí a gente tem que medir a capacidade, então. Então, ó, o problema principal com a medição da capacidade é a complexibilidade da maior parte dos processos produtivos. Né? Ninguém produz só uma coisa ali, aquele negócio todo. Somente quando a produção é altamente padronizada, que é uma coisa difícil, principalmente no Brasil, e repetitiva, é fácil definir a capacidade sem ambiguidade. Ou seja, né? Bem difícil fazer isso no Brasil. Bom, medidas de capacidade de insumos, produtos para diferentes operações. Só para a gente ter uma ideia do que é medido, né? Então a gente tem aqui a operação, a medida de capacidade de insumo e a medida de capacidade de volume de produção. Então quando a gente fala de uma fábrica de ar-condicionado, a gente está falando de horas de máquinas disponíveis e o número de unidades por semana. Quando a gente fala do hospital, são os leitos disponíveis. E aí a medida de capacidade de volume de produção é o número de pacientes tratados por semana. O teatro é o número de assentos, o número de clientes entretidos por semana. As universidades são os números de estudantes e estudantes graduados por ano. A gente sabe que isso aqui nem sempre funciona da mesma forma, né? Às vezes só vai crescendo o número de estudante graduando, né? Está muito pouco. Loja de venda de varejo, né? Então você tem a área de venda, e aí o número de itens vendidos por dia. Você tem aqui, ó, companhia aérea, número de assentos disponíveis no setor é a medida de capacidade.
Agora, a medida de volume de produção, número de passageiros transportados por semana. Temos ainda a companhia de eletricidade, tamanho do gerador megawatts hora de eletricidade gerada. E a cervejaria, a boa e velha cervejaria, volume dos tanques de fermentação e quantos litros por semana consegue produzir. Mas ainda, essa parte de medição de capacidade ainda tem um pouquinho mais. E aí a gente fala sobre a capacidade depende do mix de atividades. O volume de produção depende do mix de atividades nas quais a empresa está engajada. Como a maior parte das empresas desempenha muitos tipos diferentes de atividades, é difícil predizer a capacidade dela por causa desse mix. O volume de produção. É difícil comparar diretamente a capacidade de empresas que exercem atividades muito diferentes, né? Ou capacidade de um hospital com capacidade de um estádio de futebol, né? Medir uma com a outra, né? A capacidade de um shopping com o hospital, a capacidade de uma universidade com o shopping, né? Às vezes que é difícil. Mas a gente tem um exemplozinho aqui para ajudar nesse processo seu que você está vendo agora. Suponha que uma fábrica de aparelhos de condicionadores de ar produza 3 modelos diferentes: o de luxo, o padrão e o econômico. O modelo de luxo pode ser montado em 1,5 horas, ou seja, 1h30. O padrão em 1 hora, e o padrão em 1 hora e o econômico em 0,75 minutos ou 45 minutos, né? 0,75 horas, 45 minutos. A área de montagem da fábrica tem disponibilidade de 800 horas de pessoal de montagem por semana. Então vamos lá. Aqui já deve até começar a fazer uns cálculos assim, né? 800 horas, a pessoa trabalha em média 40 horas, então 10 funcionários eu teria 400 horas, então eu tenho 20 funcionários nessa empresa. Ó, chega fácil numa conclusão dessa, né? Lógico, a semana que cada um trabalha 40 horas. Então vamos lá. Se a demanda para unidades de luxo, padrão e econômico estiver na proporção de 2 de luxo, 3 padrão e 2 de econômico, o tempo necessário para montar 2 mais 3 mais 2 igual a 7 unidades será, ou seja, para montar 7 unidades nessa proporção, é a proporção que eu monto, quanto será o tempo necessário? E aí a gente tem uma continha que começa a vir. Então eu tenho 2 vezes 1h30, que é o tempo para montar o luxo. Depois eu tenho 3 vezes 1, que é o tempo para montar 3 ar-condicionado padrão. E depois eu tenho 2 vezes 0,75, que é para montar o econômico. Então, para montar essa sequência aí, 2, 3, 2, eu preciso de 7,5 horas dessas 800 horas que eu tenho para montar isso aí, para montar 7 aparelhos nessa proporção, 2, 3, 2. O número de unidades produzidas por semana será, então, 800 dividido por 7,5 vezes o 7, que vai dar 746 unidades, 7 unidades produzidas. Professor, não entendi de onde apareceu esse 7 aí. Lembra aqui, ó, na hora que eu coloco aqui, são 7 unidades. E aqui a gente está falando horas. Então eu pego horas e divido eu pego o total de horas e divido pela hora, com o tempo que eu gasto para montar 7 unidades. Então, para montar 7 unidades, eu tenho que dividir 800 por 7,5. Eu descubro quantas horas. E eu tenho que multiplicar por 7, que é o número de aparelhos que eu monto dentro da minha proporcionalidade, para descobrir quantos aparelhos eu consigo montar com aquele montante de horas. Então, numa semana aí na minha indústria, são 746,7 aparelhos de ar-condicionados, independente do modelo. Independente do modelo, não. Nessa proporção de montagem desses modelos, tá? Não é independente, não é totalmente dependente, tá? Vamos a outro exemplo? Vamos a outro exemplo para ficar mais fácil ainda. Se mudar a proporção da demanda de unidades de luxo, econômica e padrão para 1, 2, 4, mudei a razão de montagem da minha fábrica.
o tempo necessário para montar 1 mais 2 mais 4 igual a 7 também será, de novo, 1 para montar, gasto 1h30, para montar os 2 vezes 1, né? Então seria as 2 horas, e para montar os 4 de 75 lá vai dar mais 1h30, vai dar 1,5, 3, somando tudo 6,5 horas para montar esse padrão de produção. Agora o número de unidades produzidas por semana será 800 dividido por 6,5 vezes 7, 861. Então, repare o seguinte, se a gente for montar somente ar-condicionado econômico, nós vamos fazer muito mais ar-condicionados do que esse que a gente está vendo. Da mesma forma, se eu for montar só ar-condicionado luxo, eu também não vou conseguir fazer tanto assim, porque ele leva o dobro de tempo para ser montado. Então, provavelmente, eu montaria metade do que eu montaria de aparelhos econômicos. Então, isso aí é quando a gente começa a olhar. Então, quanto mais mix eu tiver, mais difícil se torna eu determinar a capacidade. Até porque ela pode ser alterada de várias formas. Bom, capacidade de projeto e capacidade efetiva. A capacidade teórica de uma operação, a capacidade que os projetistas técnicos tinham em mente quando projetaram a operação, nem sempre pode ser atingida na fábrica devido a perdas que ocorrem. A capacidade real que resta depois que essas perdas serem deduzidas é chamada de capacidade efetiva da operação. Então sempre vai ter perdas e a gente vai descobrir qual é a capacidade efetiva. Para isso a gente tem aí duas formulazinhas. A primeira é a fórmula de utilização. O que é a utilização? É o volume de produção real dividido pela capacidade do meu projeto. Eu descubro quanto eu estou utilizando daquele projeto. A outra é a eficiência. Então é o volume de produção real dividido pela capacidade efetiva. Significa que se esse resultado aqui for 1, eu estou sendo muito eficiente. Se esse aqui for 1, eu estou utilizando 100% da minha capacidade. Vamos a um exemplo, que eu acho que sempre fica melhor, né? Para a gente poder compreender um pouquinho. Então a gente tem aí o primeiro exemplo. Suponha que o fabricante de papel fotográfico tenha uma linha de cobertura cuja capacidade de projeto seja de 200 metros quadrados por minuto e que a linha opere 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então são 168 horas por semana. A capacidade do projeto é 200 vezes 60 vezes 24. E aí, vezes ainda 7, né? Que vai dar 2,016 milhões de metros quadrados por semana. Os registros para uma semana de produção mostram o seguinte tempo de produção pedido. Então tem aqui, ó, mudança de produto, setup 20 horas, manutenção preventiva regular 16 horas, nenhum trabalho programado 8 horas, amostragem de qualidade 8 horas, tempo de troca de turno 17 horas, perda de manutenção 18 horas, investigação de falhas de qualidade 20 horas, falta de estoque de material de cobertura 8 horas, faltas de pessoal 6 horas, espera dos rolos de papel 6 horas. Isso tudo tem que estar dentro das minhas 168 horas. Bom, durante essa semana, o volume de produção real foi de 582 mil metros quadrados. As 5 primeiras categorias de produção perdida ocorrem como consequência de incidentes razoavelmente inevitáveis, planejados e totalizando 59 horas. As 5 últimas categorias não são perdas planejadas, podem ser evitadas, totalizam 58 horas dentro daquela tabela que eu mostrei para vocês. Então a resolução ficaria mais ou menos assim, ou ficaria assim, né? Você pode mudar, colocando um na frente do outro, né? Dá no mesmo. Capacidade de projeto, 168 horas. Capacidade efetiva, 168 menos aquelas 59 que eu perdi. Então eu tenho 109 horas efetiva. Volume de produção real, 168 menos 59 menos 58. Aquelas outras perdas evitáveis. Então eu tenho 51 horas, só sobrou. Você vê que 168 sobrou 51. É assim que funciona mesmo, tá? Isso acontece muito aí nas empresas
E as empresas às vezes não enxergam isso e quebram. Então, a utilização dessa planta, volume de produção real 51 horas, capacidade de projeto 168 horas. Então, eu estou usando aqui 0,304% da minha planta, ou seja, 30,4% somente da planta está sendo utilizada de fato. A eficiência dessa planta, ela tem um volume real de produção de 51 horas e a capacidade efetiva é de 169, ou seja, eu estou usando 46,8% somente da minha capacidade efetiva. Então, você vê, eu estou sendo nem 50% eficiente na minha planta. Isso parece muito simples, mas tem muita empresa que desconhece o que ela pode trabalhar, o que ela pode ganhar, onde ela está perdendo. Às vezes está lá com todos os quadros. As empresas que observam muito bem isso são aquelas que de volta e meia desmobilizam, elas preferem alugar espaço, contrato temporário, porque sabem que essas perdas são muito grandes. Agora eu queria falar com vocês sobre eficácia geral do equipamento. Né? Até parece, né? Falar eficiência e não falar eficácia. Então, ó, medida da eficácia geral do equipamento, em inglês, é um método cada vez mais popular de julgar a eficácia dos itens individuais dos equipamentos de operações produtivas. Então, temos alguns aspectos de desempenho. Velocidade, ou taxa de atravessamento do equipamento, seu tempo de ciclo. Temos a qualidade do produto ou serviço que produz e o tempo que está disponível para operar. São aí os aspectos de desempenho. Mas vamos a um exemplo aí para vocês entenderem então. Se uma máquina opera 80 ciclos por minuto, mas possui uma velocidade projetada de 100 ciclos por minuto, sua taxa de desempenho já é de 80%. Da mesma forma, se produz 90 peças boas de um total de 100 fabricadas, possui uma taxa de qualidade de 90%, porque 10% foi descartado. Se planejarmos fazer rodar o equipamento por 8 horas, mas ele para 2 horas, quebrado, sua disponibilidade foi apenas de 75%. Nesse exemplo, a taxa de qualidade de 90% combinada com a taxa de desempenho de 80% e a taxa de disponibilidade de só 75% produz uma eficácia geral do equipamento igual a 54%. Porque nós vamos pegar aqui e multiplicar todas as taxas. 0,9 vezes 0,8 vezes 0,75. E aí a gente encontra qual é a eficácia geral do equipamento. Então você vê, de um equipamento aí, você falou, ah não, pô, então eu já perco lá só 20, no outro eu perco 10, no outro eu perdi 25, né? 2 horinhas, só 2 horinhas, acontece muito. Você opera com 54% só de eficácia. De 100% eu entrego 54%. É pouco, mas não deixa de ser anormal. Bom, e ainda temos aí a utilização como medida de desempenho das operações. Para muitos negócios, a utilização é usada como uma das medidas chaves do desempenho de produção. Muitas organizações exigem altos níveis de utilização antes de autorizar o investimento em capacidade adicional. É aquela decisão que você vai tomar aí, quando você tem uma sala com 5 pessoas e fala assim, nós não estamos dando conta, a gente precisa contratar mais um. E o chefe fala, calma. Se ele estiver acompanhando os números, às vezes ele vai falar, não, eu prefiro apertar um pouquinho mais, porque quando eu chegar a contratar, aquela pessoa tem que entrar no 100%. Porque se eu entro com uma pessoa a 20%, ela contamina o resultado geral, porque 80% do tempo vai estar ocioso. E aí eu vou estar diminuindo, eu vou ter capacidade, mas não vou estar utilizando, né? Diferentes nomes da utilização em diferentes setores. É importante a gente ver isso. A gente tem aí níveis de ocupação de quarto em hotéis, fator de ocupação para assentos de aviões, tempo de utilização em algumas fábricas, quantidade de veículos que trafegam, se for numa estrada, né? Os pedágios medem muito isso. Então a gente tem aí vários nomes que a gente dá para utilização. E só vale a pena investir em alguma coisa se a utilização for muito boa. Se não for, não vale a pena. Melhor trabalhar um pouco com a cordinha no pescoço aí. Crianças, legal? Essa foi a parte 2 do nosso planejamento de controle de capacidade.
É uma matériazinha muito gostosinha, a gente vê uns cálculozinhos muito tranquilo e a gente consegue perceber muito aí que não é só ir lá e ter capacidade ociosa, não é só ir lá e fazer pontes, fazer estradas, fazer tudo se eu não tiver gente para usar. Só uma coisa que me lembrou aqui agora, a China, quando ela pegou esse boom, ela tem cidades inteiras fantasma. Ela saiu construindo, né? Mas não conseguiu levar o progresso até lá, as pessoas não moram nessas cidades, né? Sobrando capacidade. Crianças, fica aqui meu abraço, um até logo, não esqueçam, parte 3 ainda, não deixe de acompanhar. Bati na mesa aqui, ó. Tchau, tchau, fica com Deus.